Atenção, internautas, estamos de volta com mais uma edição do programa CP Futebol Clube, hoje com uma novidade. Lucas Melo está de volta depois de... 2 semanas, né? Pô, eu achei que era mais não, até. Não é tanto assim, né? 2 semanas de férias em algum paraíso tropical incerto e não sabido. Luquinhas, vamos falar sobre a rodada dessa quarta-feira. Não foram bons resultados para a dupla Grenal, né? A exceção do Juventude, né? Que a gente pode falar um pouquinho até. E depois a gente projeta o final de semana para a dupla Grenal. Vamos começar pelo Grêmio, que pelo menos não perdeu, né? Não perdeu, né? Porque a sequência de 6 derrotas foi seguidas, né? Foi interrompida com empate com o Atlético Goianiense. Um empate ruim, né? Porque o Grêmio não jogou bem de novo. Problemas, mais uma vez. O Renato, com 30 minutos do primeiro tempo, ele fez 2 substituições no ataque, colocando aí o Gustavo... O que é uma coisa bastante incomum, né? É bem incomum. Ali ele está bem irritado. Deu para ver que ele estava bem irritado ali com o Galdino também, com o Pavon. E o Grêmio que teve momentos onde o Grêmio foi bem inferior ao Atlético Goianiense. Principalmente no primeiro tempo. Principalmente no primeiro tempo. E é o Atlético Goianiense, né? Pra gente... Que é um concorrente direto né? contra o rebaixamento. Vai brigar com o Grêmio contra o rebaixamento. O Grêmio sai perdendo numa bola parada, até no momento onde o Grêmio já não estava tão mal no jogo. Acho que o Grêmio já tinha um pouco mais de presença ofensiva, principalmente com o Cristaldo. Mas acabou que na bola parada... o Kahneman errou, né? Deu uma rosca na bola ali e o zagueiro do Atlético acabou completando para o gol. E aí o Grêmio teve um pouco de sorte na hora do gol também, né? Numa cobrança rápida de canteio. Pouco de sorte, contou com uma falha de posicionamento e até de atenção dos defensores do Atlético Goianiense que não... A bola era do goleiro, né? Não, mas começou na origem da jogada, sim. Né? Que ninguém marcou, né? No início da jogada. Livre, né? E depois nem sei quem é que fez o gol. O Reinaldo. O Reinaldo bateu forte, a bola desviou. Tirou do goleiro. E tirou do goleiro. E foi isso, né? O Grêmio foi só. Mais uma vez, João Pedro Galvão nulo, né? E ainda se quebrou ontem. Exatamente. Então, fazer um curativo na cabeça. No primeiro tempo ainda. Né? E, então foi mais uma vez uma partida onde o Grêmio foi muito mal, o Grêmio apresenta problemas, o Renato depois na coletiva voltou a falar que estamos há 40 dias longe do Rio Grande do Sul, jogadores gripados, com febre, convocações, lesões, mais uma vez arrumando desculpas, né? Porque o desempenho do Grêmio não é nada bom. E até em relação à volta do Grêmio, né? O Grêmio que voltou a treinar no CT Presidente Luiz Carvalho nesta quinta-feira. O Renato... Interessante. Notícia importante. Importante. O Renato até falou em relação a isso, que a volta ao Rio Grande do Sul, porque o Grêmio vai mandar o jogo contra o Fluminense, depois a gente vai falar um pouco mais aí no domingo em Caxias do Sul. O Renato falou que é o início de uma nova era, porque vai ser muito importante o Grêmio voltar ao estado, e ele acredita que essa volta do Grêmio ao Rio Grande do Sul vai fazer com que o Grêmio comece a ter bom desempenho no Campeonato Brasileiro, culminando, claro, com vitórias, que é o que o Grêmio precisa. O Inter perdeu para o Atlético Mineiro também na quarta-feira, um pouquinho mais tarde depois do Grêmio, né? O jogo começou às 9h30, mas dessa vez perdeu sem merecer. O Inter teve boas oportunidades, 2 grandes oportunidades para marcar no primeiro tempo. Ainda se marca um gol e sai na frente, a história do jogo poderia ter sido outra, né? E estava merecendo marcar, não foram 2 ocasiões fortuitas ou, né, circunstanciais, foram jogadas criadas, bem elaboradas. O Alan Patrick chapou, né, e fraco, facilitou a defesa do goleiro, e na outra o Bruno Henrique se viu na cara do goleiro também. Um passe do Alan Patrick. Um passe do Alan Patrick. Foi bem, voltou a jogar bem de novo. Jogou, exatamente. Foi ele e o Wesley, os 2 melhores do time ontem, né? E o Bruno Henrique também desperdiçou. Aí depois o Inter sofreu um gol, saiu atrás, se recuperou, marcou um gol de pênalti, sofrido pelo Wesley, mais uma vez, um pênalti que foi revisado no VAR, em princípio o juiz não deu, depois nem revisou. Precisava, nem precisava, mas enfim, revisou e marcou o pênalti. Alan Patrick empatou e no finalzinho, no apagar das luzes, aos 52 minutos do segundo tempo, um gol de cabeça, numa falha de posicionamento de marcação ali no finalzinho,
Aí já quem devia estar marcando já não estava, já estava meio um sistema meio improvisado de marcação. O Inter acabou sofrendo aí o segundo gol do Atlético e perdendo o jogo, um resultado lamentado porque foi, em certo ponto, injusto, né? Injustiça não existe no futebol e nem justiça, né? Mas, bola enfim, na rede, não adianta. bola na rede não adianta. Mas, enfim, pela produção dos dois times, o Inter merecia no mínimo um empate ontem, não aconteceu. Fica também mais um... fica, assim, evidente que o Atlético Mineiro tem 2 grandes atacantes, mas ontem, principalmente o Hulk, né, fez a diferença, principalmente no segundo tempo, criou, ele sozinho praticamente, criou as jogadas de ataque do Atlético Mineiro, participou dos gols, né? E foi o segundo jogo recente que o Inter acaba perdendo no último lance do jogo, né? Então ficou ruim, né? Porque, enfim, o Inter merecia pelo menos um empate, o empate que era importante, né? Para somar mais um pontinho na tabela. Menos mal que os líderes da competição não ganharam, perderam, na real, né? O Flamengo perdeu para o Juventude. Juventude do Roger fazendo uma bela campanha. Uma bela campanha, esperava, né? Exatamente. Todo mundo apontava aí como um possível rebaixado. Claro que não está livre ainda, mas está bem longe da zona de rebaixamento. E usando muito o fator Alfredo Jaconi, né? O Juventude não perdeu a última vez. E ontem estava cheio o estádio, o que não é uma... Sim, estava lotado o estádio. E até interessante a gente trazer aqui esse ponto, que o Juventude perdeu a última vez em casa para o Inter na primeira fase do Gauchão. Então faz muito tempo que o Juventude mantém aí essa invencibilidade dentro do Alfredo Jaconi, que vai ser um fator importante nessa busca pela manutenção na Série A, né? Roger está fazendo um grande trabalho lá. E para o final de semana, Melo, e aí? Grêmio, o que tem? O Grêmio joga mais cedo em relação ao Inter, os 2 jogam no domingo, né? O Grêmio joga às 4 horas da tarde, no Centenário, que vai ser aí a nova casa do Grêmio, pelo menos por enquanto, que não tem o retorno ainda de poder jogar na Arena, né? Se espera a Arena daqui a pouco para as oitavas da Libertadores, lá no final de agosto. Se espera que possa ter a Arena à disposição. Então, por enquanto, em casa, vai mandando seus jogos aí no Centenário, em Caxias do Sul, 4 horas da tarde. O Grêmio, que, como eu falei aqui no início do programa, voltou a treinar em Porto Alegre, né, que é importante, no CT Presidente Luiz Carvalho. E o Renato vai em busca aí de uma vitória depois de 7 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Alguma novidade no time? Algum reforço? Por hora não, pode ter alguma mudança no ataque, né? Porque depois que o Renato ficou bem chateado aí tirando o Pavon e o Galdino aí com 30 minutos, daqui a pouco pode ser uma possibilidade de mudança, e também a questão do JP Galvão, né? Porque não consegue, recebe oportunidade, não consegue entregar. O problema é que o Grêmio não tem um camisa 9, né? Reserva para colocar em campo. Daqui a pouco mais Ele uma vez... é o reserva, né? Exatamente. Daqui a pouco mais uma vez o Grêmio vai ter que improvisar, porque não tem o André Henrique ainda, né? Que tá se recuperando. O problema é que ele estava improvisando com o Galdino. E ele se irritou com o Galdino no último jogo e agora vai ter que buscar uma outra alternativa. E para piorar, a gente tem que falar que ele terminou o Grenal com o Rodrigo Eli, centroavante, né? E ontem também, né? E ontem também. Então, só que ontem o Rodrigo Eli não foi bem o centroavante, porque ele tinha tirado antes o Gustavo Martins para botar o Duqueiroz. E aí ele recompôs a zaga, né? Mas não tem opção. Então, ou é o JP Galvão, ou ele vai ter que colocar alguém para fazer essa função de 9 aí. Mas é algo que o Renato vai ter que definir nesses treinamentos que ele tem aí no CT Presidente Luiz Carvalho. Já o Inter? O Inter tá... A situação é periclitante, Melinho, porque, como todo mundo sabe, aí, o Cudê já não contava com Valência e Borré, para montar o ataque, né, que estão disputando a Copa América, e nesse jogo ele perdeu o Wesley, que vinha sendo o principal jogador do setor ofensivo, com o 3º cartão amarelo, e também o Alário, que também vai cumprir suspensão. Então, vai ser inevitável que ele faça algum tipo de improvisação, né, porque simplesmente não tem peças, né? O Luca também que seria uma alternativa, está machucado. Então, tem que aí examinar as alternativas, e são poucas. Na verdade, o que teria para montar um setor ofensivo? O Wanderson, né? Que eu acho que não vai, né, se ele manter o sistema,
que ele gosta, que é com 2 atacantes. O Wanderson não é um desses 2 atacantes, ele joga pelo lado esquerdo normalmente, né? Fazendo a beirada ali. Eu acho que ele vai manter o Wanderson por ali, porque é onde ele rende mais e já está adaptado. Então ele teria que buscar o Alan Patrick e mais alguém. E aí é que mora o perigo. Não tem esse mais alguém, né? O único centroavante nesse momento à disposição seria o Luca Drummond, um jogador que foi contratado pelo Inter recentemente para as categorias de base a princípio e diante da necessidade foi puxado para o time principal. Jogou alguns minutos contra o Corinthians, não deu para ver nada ali demais, foram poucos minutos. Enfim, seria o único centroavante. Mas eu não acho que ele vá começar com o garoto nessa partida, né? Além dele, teria meias para montar o setor ofensivo. Johan. E o Guri daqui a pouco, né? O Gabriel, né? 16 anos, vai fazer 17 em agosto, quer dizer, então é difícil. Vamos ver, essa é a grande expectativa aí dessa semana, desses poucos dias que restam ainda até o final de semana, de treinos, na verdade é sexta e sábado só, né? Depois o Inter tem que voltar a Criciúma, porque enfrenta o Criciúma. Em Criciúma, segundo jogo consecutivo no Heriberto Rios, jogou contra perdeu para o Atlético Mineiro quarta-feira, enfrenta o Criciúma, aí não como mandante, como visitante, domingo a partir das 18h30. A principal expectativa, então, é ver como é que o Kudê vai montar esse setor ofensivo. A boa notícia é que, entre aspas, porque, né, não vai fazer tanta diferença assim, até porque um setor que tem mais peças, é a volta do Fernando, que pode jogar tanto como volante como zagueiro. Ele dá uma qualidade, né? O Fernando é incrível porque ele não dá balão, né? Ele sempre sai tocando. Um jogador que tem uma saída de bola diferente, né? Um jogador que tem uma experiência internacional. Ele não dá balão nem quando joga como zagueiro. Ele vinha sendo utilizado pelo Kudê como zagueiro e talvez volte, né? Então a defesa fica recomposta com o Bustos, que também volta de suspensão. Dá um salto de qualidade em relação ao Malho, né? Principalmente no aspecto ofensivo, né, do jogo. Então a defesa se recompõe com o Bustos, o Vitão, Fernando, se ele quiser, ou o outro, como o Robert Renan, ou o Mercado. Enfim, o Robert Renan fez uma boa partida. A tendência é que jogue o Fernando e o René. Mas daí para frente o time é uma incógnita ainda. E até é interessante porque o próprio Wesley, né, foi utilizado como um falso 9 contra o Atlético Mineiro e está fora. Então perde mais essa oportunidade. Exatamente. O Kudê, em uma entrevista recente, disse que ia conversar com o Wesley diante da escassez de jogadores da posição, né? Que na verdade não é uma escassez, né? Porque tem um monte de centroavante, mas é que nesse momento calhou de não ter nenhum, né? Porque tem 2 na Copa América, um lesionado e um suspenso, né? Porque tem 4 centroavantes, né? E, enfim, para tu ver como tem que ter um grupo realmente numeroso. A opção dessa vez não dá para reclamar, o problema é que acabou que tudo junto aconteceu isso. Enfim, a expectativa então é para ver como é que o Kudê vai montar o setor ofensivo do meio para frente aí, esse time do Inter. A boa notícia, por outro lado, além da volta dos 2 suspensos, é a boa fase do Alan Patrick, que tu referiu há pouco aí. Ele voltou a jogar bem e eu acho que isso não é uma coincidência. Ele jogando, parece que ele jogando como um auxiliar de centroavante, né? Não como meia, mas como auxiliar de centroavante, como ele vinha jogando no Gauchão, inclusive, e tal. Ele rende mais porque ele não tem tanta obrigação de marcar, né? Ele fica mais livre para flutuar ali e tal. E qualidade técnica é indiscutível. Exatamente. Né, quarta-feira, a gente está gravando na quinta esse programa, ele teve alguns momentos ali durante o jogo que a técnica dele sobressai, né? Impressionante como ele domina a bola e consegue proteger e pensar a jogada melhor sem a pressa habitual que tu vê em outros jogadores, né? É isso, Melinho. Tu tem mais alguma informação palpitante para os nossos teleouvintes e espectadores? Trazer 2 informações aqui, já que a gente está com a janela de transferências aí quase abrindo aí, dia 10 de julho aí abre essa janela de transferências.
o Grêmio que vai ao mercado, né? Porque o Grêmio precisa ir ao mercado, né? Por conta dessa dificuldade no Campeonato Brasileiro. O Renato colocou a direção contra a parede após o Clássico Grenal, pedindo reforços, e se não vier esses reforços, ele estava pedindo boné, inclusive, pedindo para ir embora. Então, a direção se comprometeu de trazer esses reforços e o Grêmio começa a analisar o mercado. Tem nomes aí que já começam a pipocar, aí, como o do Daverson, que não é nenhuma novidade, a gente já falou dele aqui no Correio do Povo, aqui, seja no site, nos vídeos que a gente também faz aqui, que o Daverson sempre foi uma das opções para como centroavante do Grêmio, né? Acabou que no início do ano o Grêmio trouxe o Diego Costa, mas o Daverson volta à pauta do Grêmio mais uma vez. Então é um nome aí que está sendo analisado e que pode ser reforço do Grêmio aí a partir de julho. Daverson, que está afastado do Cuiabá por questões indisciplinares, e ele tem contrato até o final do ano. Então é interessante, daqui a pouco o Grêmio assina um pré-contrato, força o Cuiabá a diminuir o valor ali e consegue fazer um bem bolado ali com o Cuiabá e trazer o Daverson. Em contrapartida, o Grêmio também pode perder jogadores, né? O Natan Pescador, o meia, é uma dessas. Será que vai fazer muita falta? Não vai fazer nenhuma, né? Vou falar bem a verdade. Mas o Goiás, mais uma vez, voltou a carga nesse jogador. Tem conversas em andamento. E se num primeiro momento, quando o Goiás procurou, ele não quis ir para o Goiás, agora ele está totalmente escanteado no Grêmio, perdeu totalmente espaço e seria uma possibilidade aí. Não pode reclamar da falta de oportunidades, que teve várias. Ele recebeu, mas não conseguiu, desde que ele chegou, né? No ano passado ele não conseguiu desempenhar dentro de campo, então o Goiás, mais uma vez, volta a carga aí no Natan e tenta um empréstimo dele até o final do ano. Bom, nessa sessão, então, negociações, a última. O Inter confirmou hoje, finalmente, né, a venda do Maurício para o Palmeiras. É uma negociação que vai deixar cerca de 40 milhões de reais para o Inter, e o Inter vendeu, tinha 50%, vendeu 45%, ficou com 5% para uma futura negociação. Tá? O Palmeiras comprou 90%, 80%, ficou 5% do Inter e 15% do... Não é dele próprio? Não, a parte dele ele vendeu do Deportivo Brasil. Ficou com 15% e o Inter com 5%. Então o Palmeiras comprou 80% dos direitos. O Maurício assinou um contrato de 5 anos, já fez um vídeo de despedida da torcida colorada e já fez um vídeo de apresentação no Palmeiras. Então, ou seja, o Inter vai atrás agora de alguém também, né? Interessante, é bom lembrar que o Maurício ele veio para o Inter no final de 2019, 20, numa negociação que envolveu, veja bem, torcedor, William Potker. Olha só. Que saiu daqui... Eu não gosto de usar essa palavra, mas saiu quase pela porta dos fundos, né? Imagina, do Inter, né? A torcida não queria ver ele nem pintado de ouro. E mais uma informação. Filipão pediu ele. Filipão era treinador do Cruzeiro na época. Cruzeiro na Série B. Pediu a contratação do William Potker, um jogador vigoroso, forte, até de repente serviria para a Série B, mas acabou também nem servindo, né? O Cruzeiro não subiu naquele ano. Pediu a contratação e o Cruzeiro cedeu o Maurício, 50% do Maurício, o Inter cedeu 50% do William Potker. Imagina, tu faz uma troca pelo Potker e ganha 40 milhões agora. Exatamente. Baita negócio. Baita negócio, né? E fora o resultado esportivo que o Maurício entregou ao longo desses anos, né? Que ele não foi titular todo esse tempo, mas fez gols importantes, fez gol em Grenal, teve grandes momentos e foi importante em vários momentos do Inter nos últimos 2 anos aí, né? Então, um baita negócio para o Inter, né? Eu só lamento, né? Porque isso demonstra um pouco, há poucos anos atrás, questão de meia dúzia de anos, nem Inter nem Grêmio fariam uma negociação como essa, né? E agora eles se veem obrigados a vender para clubes brasileiros que tem muito mais dinheiro que Grêmio e Inter, né? A gente coloca nessa gaveta aí Flamengo e Palmeiras, principalmente, né? Eles
estão comprando qualquer jogador que eles querem do mercado nacional, o que não acontecia há pouco tempo, porque os clubes se negavam a vender para concorrentes, né? E agora não consegue segurar. E até interessante porque o Palmeiras, né? Olha a quantidade de dinheiro que o Palmeiras fez aí ultimamente. Exatamente. Hendrick, o Estevão já está vendido, Luiz Guilherme, só nessa brincadeira aí é mais de 100 milhões de euros. Exatamente, o que dá uma boa quantia. É. Lembrando que o Palmeiras tem um orçamento superior a 1 bi por ano e o Inter e o Grêmio em torno de 450 milhões mais ou menos. É uma diferença, né? É muita diferença. Então, a chance de um dirigente do Palmeiras e do Flamengo errar nas contratações é menor, porque pode investir mais, e mesmo assim eles podem errar mais, porque eles podem contratar mais. Então é meio desigual essa concorrência. Só para não entender muito, mas até isso aí dá um programa inteiro. Exato, porque faz a comparação Grêmio, até na questão de venda. Daqui a pouco o Maurício vai vender por tantos mais, porque lá ele é mais valorizado. Exatamente, o que também não acontecia há pouco tempo atrás, né? Mais ou menos. Mas então é isso, Melinha. Encerramos, ficamos por aqui, tá bom, mais essa edição. Amanhã traz todos os detalhes aí do final de semana, já escalação. Nessa sexta-feira nós voltamos então com mais uma edição do CP Futebol Clube. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, copia o link, bota no grupo da família, dos vizinhos, dos inimigos. Dos inimigos também. Importante. Né? Se inscreva no canal do Correio do Povo, deixa o joinha. E assim, né? A sinetinha, né? Comente. Ativa o sininho. Ativa o sininho. E aí você fica sabendo toda noite a gente grava aqui o vídeo, todas as noites, a não ser quando tem rodada, né, Melo? Então aí tem 3, 4 programas por semana para você se deliciar com as quentes informações da dupla Grenal, além da nossa rara beleza, né? Exatamente. Então ficamos por aqui, até amanhã. Valeu!